Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No caso, o segundo na história dele, então não é como se fosse uma grande coisa. Eu estou fazendo esse ano um desafio de leitura, onde eu, como vocês podem ver aqui, embalei todos os meus livros em papel pardo, ou vermelho, ou colorido, o que tinha. Enumerei eles e vou sorteá-los para ler ao longo do ano, para acabar com todos esses livros físicos que estavam simplesmente existindo sem ninguém lê-los. Esse é o segundo mês desse desafio, então eu vou sortear os livros de maio hoje. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre os livros que eu li em abril, que também já foram sorteados. Começando por Translation State, que foi o primeiro livro que eu sorteei. Ele é um livro de ficção científica da Ann Leckie. Ele não foi publicado no Brasil ainda, essa edição em inglês original. Mas a Ann Leckie tem lançado no Brasil a trilogia Império Hat dela, que é uma das minhas trilogias de ficção científica favoritas. Fala sobre a jornada de uma inteligência artificial que controla naves espaciais, naves de guerra de um império intergaláctico, e ela ganha ciência e ela passa a lutar pelo reconhecimento das inteligências artificiais como espécie. Mas esse livro não é sobre isso necessariamente. Ele explora um pouco alguns dos outros tipos de aliens que existem nesse universo, assim como as várias civilizações humanas que estão dentro desse império e que são meio que apagadas pelo império, né? E tem as suas culturas meio que rejeitadas e são forçadas a se assimilar e tal. E aí, em Translation State, a gente acompanha especificamente 2 humanos, ou 1 ano e meio, fica a dúvida, e uma alien. E eu gostei muito, eu achei muito, muito, muito legal. Eu adoro o estilo de escrita da Ann Leckie, ela é uma das minhas autoras favoritas do momento. Eu já peguei livros pra ler, porque tinha recomendação dela. Tipo, na capa aqui atrás, que tem citações. Eu já peguei livro pra ler só porque tinha recomendação dela. Eu gosto muito, muito, muito dela. E eu acho que esse foi meu livro favorito do mês, na verdade. Eu dei 5 estrelas. E ele é muito divertido, mas ao mesmo tempo ele tem reflexões muito interessantes sobre política. E eu achei muito engraçado que no Goodreads tem uma resenha, acho que eu vou colocar um print dela aqui, que é um cara falando, eu assumo que é um cara, né, porque vocês vão entender pelo conteúdo da resenha. Mas é um cara falando que ele não gostou do livro, porque ele é muito mais um livro sobre questões de gênero do que um livro de ficção científica. E, tipo, ficção científica não é pra falar dessas coisas. E eu achei isso muito engraçado, porque isso é, tipo, ignorar completamente todo o legado de ficção científica. E o fato de que o gênero foi fundado por uma mulher, tipo... Divo, eu acho que você não entendeu o ponto. Eu quero fazer um vídeo sobre isso depois, porque tem alguns livros de ficção científica específicos que me irritam muito. E eles são o tipo de livro que esse tipo de pessoa que escreveu essa resenha gosta. Enfim, Translation State foi o primeiro livro do desafio e é o meu favorito do mês. Tecnicamente é um spoiler, né? Porque eu não falei dos outros ainda. Enfim, o segundo livro de abril foi O Morro dos Ventos Uivantes, nessa edição traduzida pela edição da Antofágica, que foi traduzido pela grande Stephanie Fernandes. Eu gostei bastante, eu nunca tinha lido Morro dos Ventos Uivantes, eu não sou muito uma pessoa de clássicos, mas eu tô tentando mudar isso. Eu tô tentando ler mais clássicos nos últimos anos. Eu gostei bastante, essa edição é muito bonita. E eu achei que a tradução da Stephanie foi muito gostosa de ler. Ele não... Tipo, ele é um clássico um pouco difícil, no sentido de que ele é denso. Mas a linguagem dele não é difícil. Eu não achei uma linguagem inacessível, sabe? E aí eu não sei se o crédito vai pra tradução. Talvez vá, tem um pós-fácil da tradutora, que ela fala um pouco sobre os dialetos de alguns dos personagens. E são dialetos que, tipo... Eu acho que se eu fosse ler no original eu não ia entender uma palavra do que eles estão falando. E aí na tradução foi, tipo... Foi tranquilo de entender. Dito isso, eu não tinha certeza de quais seriam as minhas expectativas para esse livro. Eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que eu ia achar. Eu tinha todo esse conhecimento
absorvido, né, da cultura pop, de que, o Morro dos Ventos Vivantes é um grande romance, mas é uma história muito tóxica também, mas tem gente que acha que é, tipo, inspirador e tal. Eu não achei nada romântico nesse livro, tipo, nada sobre esse livro é romântico pra mim. Nada aqui é algo que eu acharia que, tipo, porque a gente escuta muito sobre adolescentes que leem o Morro dos Ventos Vivantes e ficam, tipo, sonhando com um amor igual o da Cassie e do Radcliffe. E eu fiquei, tipo, gente, vocês estão malucas. Eu não consigo nem... Eu, adolescente, não consigo me imaginar pensando isso. Mas eu, adolescente, gostava de Crepúsculo. Então talvez eu esteja julgando a minha, eu, adolescente, muito... com muita generosidade. Mas eu gostei bastante. Eu gostei particularmente das personagens mulheres. A Kathy 1, a Kathy 2 e a Isabela. Eu achei muito interessantes. A Isabela, principalmente, eu super leria um reconto no ponto de vista da Isabela e das escolhas que levaram ela a se casar com Heathcliff e passar pelo tanto de perrengue que ela passou. Eu não gosto do Heathcliff, eu acho que há algo a ser dito sobre as questões de raça que são abordadas no livro, mas eu não me sinto inteligente o suficiente ou conhecedora o suficiente da literatura e do contexto histórico e do que esse gênero na época estava tentando fazer pra saber o que a Emily Brontë quis dizer com o que ela escreveu sobre o Heathcliff. Mas a coisa é, tipo, como pessoa, ele é uma pessoa extremamente desagradável. Como personagem, ele é interessante, mas eu acho que o jeito e o tanto que a gente vê ele, às vezes, corre o risco de transformar ele numa caricatura de uma pessoa horrível. O que provavelmente tem a ver com o fato de que a gente tá vendo as coisas sob o ponto de vista da Nelly, né? Que é a empregada. Eu não dei nenhum aviso de spoiler pra esse livro. Mas esse livro tem, tipo, 200 anos, então... Gente, pelo amor de Deus. Spoilers pra Morro dos Ventos Vivantes. Mas eu acho que certamente a gente tá vendo o Heathcliff como uma caricatura, provavelmente porque a gente tá vendo ele pelo ponto de vista da Nelly. Mas ainda assim, eu acho que poderia ser um pouco mais... Poderia ter um pouco mais de nuance, sabe? Eu acho que talvez o que eu queria de verdade era ver mais as interações dele com a Kathy quando eles eram crianças, antes de ele se tornar o monstro que ele se tornou. Mas às vezes é parte do ponto também, que a Emily queria escrever uma coisa que fosse realmente muito devastadora e não tivesse nenhuma faísca de esperança ou de felicidade. E se a gente tivesse esses momentos, a gente teria um pouquinho de esperança demais de que as coisas iam ficar tudo bem. Então talvez é isso. Enfim, show de bola. Dei 4 estrelas de 5. Eu achei muito bom. A tradução é muito boa, a edição é muito bonita. E me deixou curiosa pra ler os livros das outras irmãs Brontë. E também eu tava lendo a Wiki e eu vi que elas e o irmão tinham um mundo fictício que eles criaram. Eu adoraria ler sobre. Eu não sei quando eu vou poder fazer isso, mas me parecia muito interessante. Eles parecem pessoas bem fascinantes, na verdade. As biografias deles deve ser bem legal, na verdade. Enfim, boa leitura. E aí o terceiro e último livro de abril foi The Overstory, do Richard Powers, que foi publicado no Brasil como A Trama das Árvores, pela Todavia. Não lembro quem traduziu. E ele é, como vocês podem ver aqui, ganhador do prêmio Pulitzer, o que me deixou com altas expectativas. Eu não gostei. Eu não gostei desse livro. Ele é, essencialmente, um livro sobre ativismo climático e ativismo de meio ambiente, especialmente em relação à proteção das florestas e das árvores. E ele meio que traça uma trama, como o título em português sugere, entre 8 pessoas, eu acho, se eu não me engano, cujas vidas se entrelaçam ao redor do ativismo de florestas de formas completamente diferentes entre si. A história se desenrola a partir daí. Se desenrola? Não sei. Não tem muito desenrolamento aqui não, viu? Não tem muita coisa acontecendo. Esse livro tem 500 páginas. Eu acho que ele podia ter, tipo, umas 200 páginas a menos. Eu acho que ele enrola muito. Ele é um livro muito... Vamos lá. Vou ser justa. Esse é um livro muito, muito bem escrito. O cara, esse Richard Powers, ele tem um dom com as palavras. Ele realmente é muito bom em falar, em descrever coisas. Ele tem descrições não só sobre árvores, mas absolutamente sobre tudo que tá acontecendo ao redor dos personagens, que te faz parar e ficar, uau, é possível juntar palavras de um jeito tão bonito
Que coisa incrível. Dito isso, eu acho que mesmo essa beleza estética muito intensa no livro, chega uma hora que cansa, porque ele se repete o tempo todo, falando sobre árvores, falando sobre como florestas são maravilhosas, e como árvores são lindas, e como galhos se espalham como tentáculos, conforme eles vão crescendo, e pipipipopopó, e como a luz do sol atravessa as folhas, e tipo, e como a textura do tronco das árvores, sabe? Tipo, é lindo, mas cansa. Chega uma hora que cansa. Eu acho que parte do ponto é ele fazer o leitor ficar tocado e sentir que, tipo, sentir a importância dessas árvores e a importância dessas florestas. Mas chega uma hora que perde esse propósito e vira só encheção de linguiça. Isso também se intensificou com o fato de que eu acho que, apesar do Richard Powers ser muito bom de prosa, ele não sabe muito bem escrever personagens, pelo menos nesse livro. Eu achei que todos os personagens são muito unidimensionais, sem graça. Principalmente as mulheres. Eu achei que elas não tinham muita diferença entre si. Você poderia trocar uma pela outra, o ponto de vista de uma pela outra. Não faria diferença nenhuma. Eu achei o retrato das pessoas não brancas do livro um pouco estereotipado. A gente tem um personagem que é um imigrante chinês que odeia o comunismo e não fala inglês direito. E a gente tem um personagem que é um menino de família indiana que é um gênio da tecnologia e que não sabe lidar com pessoas e não sabe socializar e é ruim com mulheres. Tipo, tá. Esse é um livro muito estadunidense também. Todo o livro se passa nos Estados Unidos e ele fala da biodiversidade americana quase que o tempo todo. Tirando no finalzinho que uma das personagens viaja pro Brasil, pra Amazônia. E aí tem questões políticas do livro que eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoiler. Mas é essencialmente um livro sobre ativismo do meio ambiente. E a conclusão do livro é meio que os humanos são a doença do planeta, a gente tem que deixar de existir. Que é um negócio que eu acho ridículo e cansativo e beira ao ecofascismo, né? Então... E ao mesmo tempo também... Nossa, desculpa, eu vou reclamar muito. Tem um outro fator em que ele tá constantemente falando da importância das árvores, e um dos pontos durante o livro que faz com que, tipo, o leitor e as pessoas na história se sintam tocadas sobre a importância das árvores é uma descoberta sobre como árvores teoricamente se comunicam entre si. E elas, de certa forma, têm uma forma de se comunicar e cooperar umas com as outras. E eu achei um pouco problemático, porque é um tom meio de... A gente deveria se importar com florestas e árvores porque elas têm características que nós, como humanos, reconhecemos como importantes. E não a gente deveria dar importância para as árvores porque a gente deveria dar importância para coisas que não são humanos, ponto. Independentemente do valor que elas têm, sabe? Um outro argumento que o livro faz também, acho que de forma meio que acidental, é que as árvores devem ser preservadas mesmo quando a gente não sabe exatamente qual é o uso delas ou qual é a utilidade delas para a vida humana, porque pode ser que em algum momento a gente vá descobrir uma utilidade. E é tipo... Mas precisa ter utilidade? Sabe? Esse não é o argumento radical que ele acha que esse argumento é. Ele parece achar que esse argumento é extremamente radical. Mas é tipo... Não, é importante se importar com espécies não humanas, independentemente de como elas podem contribuir para a humanidade, sabe? Ou independentemente do quão próximas elas são da humanidade. Uma coisa não precisa ter a ver com a outra. E é um livro que se esforça tanto para não ser antropocêntrico, nesse sentido de tentar dar o ponto de vista das árvores e de colocar as coisas como tendo uma nuance que vai para além do que é relevante para o ser humano, mas ele sempre volta, acho que sem querer, pro argumento de o humano tá no centro de tudo e a gente vê as coisas a partir do que é útil ou relevante ou emocionalmente importante para seres humanos. E aí isso me irritou bastante. Esse livro me irritou. No finalzinho eu tava, tipo, querendo jogar ele pela janela. Mas eu terminei de ler. Eu dei 3 estrelas só pelo fato de que ele é bonito. Mas eu não gostei. Eu também fiquei decepcionada porque o autor tem vários outros livros que parecem ser super interessantes. Agora eu não tenho ânimo nenhum de ler nada dele, porque isso aqui foi uma experiência difícil, pra dizer o mínimo. Esses foram os 3 livros de abril. E agora eu vou partir pra sortear
os próximos 3 livros. Agora de maio. Da outra vez quando eu fui sortear, eu gravei a minha tela no computador com o sorteio. E aí inseri manualmente no editor. E eu esqueci que eu tenho um iPad. Eu tenho uma terceira tela que eu posso simplesmente gravar enquanto o sorteio acontece. Então vamos lá. Eu não sei onde o microfone, eu acho que vou dar uma distribuição aqui. Maui. Aqui temos a nossa roda da fortuna e vamos girá-la. Ah, faz um barulhinho. Foi. Número 3. Ok. Número 3 está aqui. Está amarrado com papel vermelho. Eu não quero rasgar o papel, mas eu vou ter que rasgar o papel. Solto. Esse é pequeno, né? Eu não comentei. Esse é pequeno. Ai, será que é? Ah. Hands, da Lauren Brown. Esse é um livro que eu ganhei na Inglaterra. Que, basicamente, eu estava morando com uma pessoa que tinha muitos livros e ela estava se livrando de alguns livros. E aí, na pilha de livros que ela ia se livrar, ela falou: Carla, você quer algum? E aí eu peguei alguns e esse foi um deles. Ele é um livro sobre ansiedade, basicamente. Eu acho que é uma autobiografia em que a autora fala sobre sofrer de ansiedade e aí o título se refere a como quando você tem ansiedade você às vezes não consegue se impedir de usar as mãos pra tipo ficar coçando e cutucando e arrancando pele, arrancando unha, arrancando coisa do cabelo. Isso é uma coisa que eu, como pessoa ansiosa, sofro, então eu fiquei curiosa pra ler sobre. Então, esse vai ser o primeiro livro. Livro de não ficção, olha só. Eu já leio tanta não ficção. Porque eu faço doutorado e eu tenho que ler não ficção o tempo todo. Mas tudo bem. Primeiro livro, Hands, da Lauren Brown. Agora, vamos sortear o próximo. Piririri. Adorei essa musiquinha. 23. Tá. 23 tá aqui. A gente tá com livros menores agora. Nossa senhora, tem tanta fita. Esse aqui eu vou ter que rasgar, não tem jeito. Ah! Esse é outro livro da Inglaterra também, que eu consegui do mesmo jeito, na pilha de livros da moça que ia jogar eles fora. É The Beckett Trilogy, é do Samuel Beckett. O Samuel Beckett, se eu não me engano, ele é tipo um dos grandes autores da Irlanda. Tipo, ele é da mesma época que o James Joyce e ele é um dos grandes novelistas irlandeses. E essa é basicamente uma coleção de 3 curtos livros dele. Eu não sei o que eu vou achar, eu não sei o que esperar também. É tipo, eu nunca li nada dele, mas eu fiquei, legal, vou pegar mais um clássico. Olha só, tematicamente, temos mais um clássico pra esse mês. E aí são esses 3, Molloy, Malone Dies and the Unnameable. Ok. Também não sei o que achar e o que esperar, mas vamos lá, eu espero que agora vamos torcer pra ser um livro mais levinho, né? Porque a gente tem um livro sobre ansiedade de não ficção e um clássico de um autor que eu nunca li na minha vida. Vamos torcer pra ser uma fantasia, uma ficção científica, um negócio assim, mais tranquilo, né? Será? Ó, 25. Eu acho que eu sei o que é o 25 e ele é o oposto de tranquilo. Ele é o oposto de um livro. Eu acho que talvez eu não cumpra a meta, gente. Talvez eu não consiga ler. Aqui, só pra vocês terem uma noção. Não parece ameaçador, né? Não parece ameaçador, não parece que vai... Esse é o único que eu lembro qual que é. Porque eu lembro que ele foi o primeiro que eu embrulhei.
na situação em que eu me enfiei. Pelo menos em português. Pelo menos é traduzido. Moby Dick é... Provavelmente todas as pessoas assistindo esse vídeo, porque não vai sair do ciclo dos meus amigos mais próximos, não sabem disso, mas é o livro favorito da minha parceira. Ela tem uma tatuagem na perna do bicho, da baleia. Eu não lembro o nome da baleia. É Moby Dick a baleia? Eu não lembro o nome da baleia. Meu Deus, esse livro é muito grande. Deixa eu ver quantas páginas. A edição de bolso tem... 700 páginas. Então tá bom, né? Eu queria... Agora eu tô considerando sortear mais um pra ter um livro leve. Eu posso me fuder nessa, mas talvez... Quem sabe? Porque qualquer coisa, eu deixo o quarto livro pro mês que vem. Sabe? E aí eu posso... Não, vai dar certo. Eu vou sortear mais um. Deixa eu voltar pro meu modo circunstância. Eu vou sortear mais um. E a gente vai torcer pra ser um livro levinho. 10. Ok, é pequeno. É pequeno. É pequeno. Talvez ele seja um livro difícil também, eu tô pensando agora. Ele ser pequeno não significa muita coisa. Tá, ok. Esse é mais um livro que eu ganhei na Inglaterra, da minha landlady. É um conto de fadazinho coreano. É bem curtinho, tem ilustrações, olha. Cadê? Olha, tem ilustrações. Eu não sei nada sobre ele, eu só sei que eu achei o título bonitinho. The Ham Mystical Fly. A galinha que achou que ela podia voar. Tá bom, foi uma boa escolha. Eu escolhi bem em sortear mais um. Que bom que eu sorteei mais um. E aí... É isso, esse é o nossa seleção pro mês de maio. Eu vou prestar um concurso esse mês. E eu tenho que terminar um capítulo da tese. Então é tipo... Belíssimo mês pra ler Moby Dick. Que lindo mês pra ler Moby Dick. É o melhor mês possível pra se ler Moby Dick. Mas vai dar certo, eu vou conseguir. E se eu não conseguir, tá tudo bem. O que vai acontecer? Alguém vai colocar uma arma na minha cara? Não vai, ninguém vai me prender, porque eu não li os livros que eu mesma decidi que eu ia ler. Não é mesmo? Então, é isso. Esse foi o sorteio do mês de maio. Eu volto em julho. Não, eu não volto em julho. Não é julho. Eu volto em junho pra falar pra vocês como é que foi, se eu consegui ler tudo isso e o que eu achei desses 4 livros. E com sorte eu consigo postar alguma coisa nesse meio tempo, porque tem alguns livros que eu quero falar sobre de antes de eu começar o desafio e que eu acho que dariam discussões interessantes. Então me digam se vocês têm interesse e se eu tiver tempo, porque eu tenho que ler Moby Dick, então, né? Eu venho contar aqui pra vocês. Eu me pensei em fazer alguns desafios de leitura, algumas maratonas, aquele desafio de trocar tempo de tela por tempo de leitura. Eu acho que nesse mês seria super útil. Então, é isso. Vejo vocês na próxima. Obrigada por assistir e até mais. Tchau, tchau.